Será que quem tem glaucoma pode usar qualquer tipo de óculos? Assista esse vídeo para conhecer quais os tipos de lentes que existem para os óculos e quais são mais recomendadas para quem tem glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma. Se inscreve no canal para receber os meus vídeos semanais e tirar todas as suas dúvidas sobre glaucoma. Se você tem glaucoma e precisa de óculos para enxergar bem, eu vou te ajudar a escolher a melhor lente para os seus óculos. Assista esse vídeo até o final. Para começar, a primeira coisa que vocês precisam entender são as diferenças de distâncias de foco da nossa visão. A gente tem um foco de visão para longe, que é o que a gente usa no dia a dia para andar na rua, para ver televisão, para dirigir. A gente tem também um foco muito importante, que é o foco da visão de perto. Para nós oftalmologistas, perto é uma distância de mais ou menos 35 centímetros. Então é a distância que a gente usa para olhar o celular, para ler um livro. E outra distância de foco que é muito importante no nosso dia a dia é o foco intermediário, que é a distância principalmente do computador. E tem algumas profissões que trabalham bastante com essa distância intermediária, por exemplo, dentistas, músicos, é a distância da partitura também. Agora vamos entender quais são os tipos de lentes e para quais distâncias que elas funcionam. Quando a gente tem até 40 anos de idade, o grau de longe, de intermediário e de perto, eles são todos iguais. O mesmo grau vai servir para todas essas três distâncias. Nesse caso, nós usamos lentes que nós chamamos de lentes de visão simples, que são lentes que têm na lente inteira o mesmo grau e esse grau vai dar foco para todas as três distâncias da visão. Quando a gente passa dos 40 anos de idade, isso começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque esses graus eles passam a ser diferentes. Então a gente vai ter um grau para a visão de longe, um grau um pouquinho maior para a visão intermediária e um grau maior ainda para a visão de perto. Então esses graus eles passam a ser diferentes depois dos 40 anos de idade. Até pode acontecer de para alguma das três distâncias esse grau ser zerado e você não precisar de óculos, mas é muito difícil depois dos 40 anos alguém não precisar de óculos para nenhuma dessas distâncias. Praticamente todo mundo com mais de 40 anos precisa de óculos para alguma dessas distâncias. Então, quem tem mais de 40 anos de idade, é muito comum precisar dos óculos que nós chamamos de multifocais ou de lentes progressivas, que são lentes que vão ter diferentes regiões em que o grau aplicado naquela região vai ser diferente. Então, se eu uso um óculos multifocal, quando eu olho para frente, eu estou olhando para longe. Na região de cima da lente, eu vou ter o meu grau de longe. Na região de baixo da lente, eu vou ter o meu grau de perto, porque quando a gente vai olhar para perto, para o celular, por exemplo, a gente naturalmente faz esse movimento de olhar para baixo. Então, o grau de perto, ele fica na região de baixo da lente do óculos. E unindo essas duas regiões, a gente tem uma regiãozinha que é para foco na distância intermediária. Então a gente chama essas lentes de progressivas porque o grau vai aumentando. Então quanto mais para baixo eu olho, maior vai ser o grau naquela região da lente. Existe ainda um outro tipo de lente que hoje em dia é muito pouco utilizado, que são as lentes bifocais. Então, nas lentes multifocais, eu tenho um aumento gradual do grau que vai passando do grau de longe para o grau de perto. A diferença das bifocais é que nelas isso não é gradual. A gente tem o grau de longe em cima da lente e o grau de perto embaixo e a gente não tem grau intermediário. Então, a visão pula direto do longe para o perto, sem ter uma transição gradual. Então, as lentes que são multifocais ou progressivas, elas dão uma visão mais natural do que as bifocais e é por isso que hoje em dia a gente quase não usa mais as bifocais.
E agora vamos finalmente falar o que é que o glaucoma tem a ver com essa história toda dos óculos. Bom, se você que está me assistindo tem menos de 40 anos de idade, você cai naquele primeiro caso que eu falei em que você vai usar um óculos de visão simples, que toda a lente tem o mesmo grau. Então, no seu caso, o glaucoma não vai influenciar em nada na escolha dos seus óculos. Mas a maioria das pessoas que tem glaucoma tem mais de 40 anos de idade e aí a escolha da sua lente vai sim influenciar no glaucoma, principalmente se você apresenta alteração no seu exame de campo visual. Para quem tem glaucoma avançado, que já tem muita alteração no exame de campo visual, que já tem uma visão periférica bastante restrita, não é recomendado utilizar lentes multifocais, nem bifocais, porque são lentes que vão dividir a sua área de visão. Então elas dividem a visão entre as regiões de longe, intermediária e perto. Se você já tem um campo visual restrito e ainda por cima, nessa areazinha que você enxerga, a gente divide a sua visão, isso vai dificultar ainda mais para você enxergar. Já se você tem um glaucoma moderado, em que você tem alteração no exame de campo visual, mas não são alterações tão avançadas assim, isso vai depender muito também de aonde no seu campo visual está essa alteração. As pessoas que têm perda de campo visual pelo glaucoma na parte inferior da visão, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar com os óculos multifocais do que as pessoas que têm perda na região de cima do campo visual. Porque quando a gente perde essa parte de baixo, é justamente a região da visão de perto do óculos que vai ficar prejudicada. Então isso pode dificultar na adaptação com os óculos. Se você tem um glaucoma moderado e tem vontade de usar um óculos multifocal, o que eu recomendo é que você faça uma lente que tenha garantia do fabricante, porque assim você pode testar, ver como é que vai ser a sua adaptação e se por acaso o glaucoma te atrapalhar e você não conseguir usar essas lentes multifocais, você pode fazer uma troca na garantia. Nesses casos em que os multifocais não são uma boa opção, que são as pessoas com glaucoma avançado ou com glaucoma moderado que não conseguiram se adaptar, a alternativa que a gente tem é fazer óculos diferentes para as diferentes distâncias. Então, em vez de ter um óculos multifocal, você vai acabar tendo que fazer um óculos só para longe, um óculos só para perto e talvez até um óculos só para visão intermediária, dependendo da necessidade disso no seu dia a dia. Agora, quem tem glaucoma inicial, em que o exame de campo visual é normal, essas pessoas têm liberdade para escolherem as suas lentes dos óculos de acordo com o que mais se encaixa no seu estilo de vida. É uma questão de preferência pessoal. A maioria das pessoas acaba preferindo os multifocais porque eles são mais práticos. Você tem um óculos só em que te dá visão em todas as distâncias que você precisa. Mas tem algumas pessoas que, por preferência pessoal, preferem ter um óculos só para longe, um óculos só para perto, óculos separados. Então, nos glaucomas iniciais, você tem essa liberdade de escolher o que se encaixa melhor na sua preferência. Se você usa óculos, me conta aqui embaixo nos comentários qual que é o tipo de lente dos seus óculos e como que foi a sua adaptação. Não se esquece de deixar sua curtida nesse vídeo e de se inscrever no Papo Glaucoma para receber as minhas dicas semanais. A gente tem um encontro na próxima semana com mais um vídeo sobre glaucoma.